Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível. A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, Deus é fiel. Dia 12 de novembro de 2024, eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade de poder gravar mais um vídeo. Primeiro eu quero agradecer a você, que viu o vídeo, que me mandaram mensagem, que me ligaram. Teve pessoas que me surpreendeu muito, porque como vocês abraçaram, essa obra, assim, essa chamada, esse projeto que o Senhor me confiou. E eu louvo muito a Deus pela vida dos guerreiros, das guerreiras do Senhor, pelos parceiros desta obra que me procuraram, pessoas se disponibilizaram a estar junto. E nós estamos aí nessa marcha para a glória do nome do Senhor. Deus está glorificando o nome dele. E eu louvo a Deus pela sua vida, por ter abraçado esse projeto missionário aí que o Senhor me confiou. Deus é o mantenedor desta obra, e se ele mandou, ele garante. Deus é lindo, e esse projeto nasceu no coração de Deus, para depois vir para o meu coração. Projeto missionário, mulheres sábias em tempos difíceis. Deus seja louvado. Continuo orando pela minha vida, pela minha casa, minha família, por mim, por esse projeto, pela minha neta linda que vai nascer, Eloá, e nós estamos juntos aí para a glória de Deus. E você, muito obrigada por estar sempre junto aí conosco nessa marcha, nessa caminhada, confiando nesse ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, e eu creio que o Senhor é bom. O Senhor é transparente, e é assim que nós queremos trabalhar, com transparência. Nós iremos trabalhar o máximo de transparência possível nesse ministério, para que você possa ver para onde está indo, para onde está vindo, o que o Senhor tem feito através desse trabalho. Porque muitas pessoas querem trabalhar, mas não se disponibilizam a trazer uma transparência daquilo que está fazendo. E eu estou aqui para mostrar para você tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, será glorificado o nome do Eterno. Porque até então, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. E eu não quero trocar o céu por nada dessa terra. Então o dinheiro não compra minha salvação, luxo nessa terra não compra minha salvação, nada, holofordes, momento de fama, prazeres dessa terra não compra minha salvação. Então o propósito é almas para o reino do Senhor e a eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe. Obrigado por abraçar essa causa. Nós estamos juntos. Todas as irmãs, as pastoras que me procuraram, que me mandaram mensagem. Eu tenho já reuniões marcadas com algumas pessoas para a gente estar conversando, para me estar apresentando melhor o projeto. Isso é só Deus que faz, irmãos. Isso é só Deus que faz. Eu passei 40 dias orando no monte com esse propósito, sem falar para ninguém. Só eu e meu esposo sabia. E Deus começou a usar vaso. Esse Deus é poderoso. Deus começou a usar a boca de vaso dali, usava outro de cá, usava um varão, usava uma varoa, e Deus tremendamente falando. Foi lindo demais como Deus foi falando. Foi 40 dias de oração por esse projeto, e 40 dias o Senhor dando sinais, mostrando ali a vontade dele, e eu sou grata a Deus por isso. Amém? Então vamos de vídeo? Seja Jesus na vida de alguém hoje? Deus seja louvado. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Lembre-se, a palavra de Deus precisa ser vivida. O que passa disso é só falácia. Se só fala que é crente, mas não vive, não tem uma ação, é só falácia. Então nós precisamos ter uma ação. Amém? Então vamos lá. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver que Jesus aqui vai multiplicar os pães. Lá em Mateus capítulo 15, nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 15, a partir do verso 32, Jesus e os fariseus querem um sinal. O perigo das más influências, vamos ver as más influências que roubam, deturpam a fé. Há um salmo que diz que as más influências corrompem o bom costume, não retirar os marcos antigos. As más influências faz isso, faz tentar tirar aquilo que é certo, tirar dos hábitos normais e o hábito necessário na vida do crente. Então nós precisamos nos analisar nessa missão que estamos. Então, Jesus ele se preocupa sim com o material, Jesus vai se preocupar com aquelas pessoas que estão ali. Jesus vai dizer, eu tenho compaixão dessa multidão, eu não posso despedir eles pelos caminhos para voltar para casa, do jeito que estão em jejum, porque senão desfalecerão pelo caminho. Então Deus, ele é Deus que dá pão, ele é Deus que alimenta, ele é Deus que multiplica o peixe, ele é Deus que multiplica, porque Deus se preocupa sim, ele tem preocupação com a sua vida material, com o essencial que você precisa para viver, amém? Não vou aprofundar isso na multiplicação de pães e peixes, porque no vídeo de Lucas, no vídeo de João, a gente já falamos também. Então eu vou entrar aqui. Esses fariseus querem um sinal. Se você vir comigo aqui para Mateus capítulo 16, tá bem mais explicado, bem mais profundo aqui o que esses homens querem. Os religiosos pedem um sinal, Os fariseus querem um sinal. Jesus vai dizer, os fariseus, aí o versículo 11 diz assim, os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram
Para prová-lo, pediram que lhe apresentasse um sinal miraculoso. E aqui é onde Jesus vai dizer que essa geração incrédula, essa geração que estava ali sem crer, a geração que queria um sinal, mas o Senhor não daria nenhum sinal naquela geração, a não ser o sinal de Jonas. Que sinal de Jonas é esse? Esse sinal de Jonas é a ressurreição, que Jesus 3 dias passaria ali dentro do túmulo e Jesus ressuscitaria. É o sinal de Jonas. Jonas passa 3 dias na barriga do peixe e ele é lançado para fora da barriga do peixe. Então o Senhor está dizendo, mostrando que o único sinal que ele daria para aquela geração incrédula seria esse sinal, o sinal da ressurreição. O ser humano não sabe interpretar tempos e sinais, irmãos. Nós não sabemos interpretar tempo se não for pelo poder do Espírito. Se nós soubéssemos interpretar o tempo, interpretar os sinais, essa geração não estaria corrompida como está. Essa geração não estaria indo para o inferno achando que está indo para a eternidade. Porque há pessoas que estão vivendo uma vida promíscua, na prática de pecado, e abrem a boca para dizer que vão ser salvos. Há pessoas que não servem a Jesus, que não acreditam na eternidade, que não acreditam na salvação. Tô passando jovens aqui, crianças aqui do lado, estão gritando. Está saindo alguns gritos, mas é lá na rua, tá? Então, essa geração que nós estamos vivendo hoje, que vive em prostituição, vive uma vida promíscua, vive uma vida ali fora da vontade de Deus, vive uma vida ali de misticismo e dizem que vai ser salvo, porque acha que o céu é para qualquer pessoa. Irmãos, o céu sim é para qualquer aquele que aceitar a verdade, aquele que renunciar a sua carne aqui, renunciar às suas vontades aqui e querer a Deus de verdade, entendeu? Então, deixando, Jesus volta para o barco e esse é o sinal que Jesus vai dar. A partir do verso 14, o perigo das más influências. Olha, os discípulos viu tudo isso acontecer e eles esquecem de levar pão para dentro do barco e lá eles começam a questionar que não teria pão para comer. Eles acabaram de ver Jesus multiplicar pão e peixe, eles acabaram de ver Jesus alimentar uma multidão. Eles viram pela segunda vez Jesus multiplicar pão e peixe. Na outra vez que eles viram Jesus multiplicar pão e peixe, sobrou 12 cestos de alimento. Eles viram o que Jesus fez. E agora, por não ter levado alguns pães para dentro do barco, eles estavam preocupados, não queriam comer. Uma geração incrédula, que crê hoje e descrê amanhã. Uma geração que diz que crê, mas ao mesmo tempo já não tá acreditando. O perigo das más influências, irmãos. O perigo da má influência. Minha mãe sempre falava com a gente quando a gente era criança: me diga com quem tu andas, eu te direi quem é. As pessoas querem ter uma vida íntegra com Deus, uma vida de estabilidade espiritual, quer ter uma vida de fé, mas anda com incrédulo, anda com mentiroso, anda com contendeiro, anda com fofoqueiro, anda com caluniador, anda com perseguidor. Meu irmão, você atrai aquilo que você carrega. O que você tem carregado? Quais pessoas que você está atraindo para o teu lado? Quem são a sua hall de amizade? Qual é o ciclo de amizade que você tem inserido? Em outros vídeos eu já falei sobre isso aqui. Então nós precisamos entender. Olha o verso 18. Tendo olhos, não vedes, e possuindo ouvidos, não escutais, não vos recordais. Está dentro, irmãos. A incredulidade está dentro. Está vendo, mas não está crendo. Está vendo, mas não está acreditando. Nós precisamos compreender quantos sinais Jesus já fez. Você tem testemunho para contar, eu tenho testemunho para contar. Então nós precisamos continuar crendo. Jesus no verso 21 vai dizer assim: ao que lhes inclui Jesus. E então, ainda não compreendes? E então, ainda não crê? E então, ainda está com dificuldade? Irmão, se a gente for olhar os sinais atuais que têm sido dados, era para a gente andar de joelhos, era para a gente andar pedindo a misericórdia do Senhor para continuar firme na presença. Mas a incredulidade no coração do homem faz o homem viver uma vida de qualquer maneira e dizer que vai para o céu, e dizer que Deus está com ele, que Deus o protege, que Deus... Nós precisamos reavisar a nossa vida. Amém? Irmãos, eu estou um pouco rouca, minha voz está muito pesada. Eu estou botando muita força para falar, porque está muito cansada a minha voz. Eu preguei o final de semana inteiro, desde a semana passada. Se bem que a gente está sempre pregando, né? Mas esse final de semana eu preguei todos os 3 dias. Foi sexta, sábado, domingo direto. Ontem também o dia foi bem agitado. Hoje, pela misericórdia também, nós estamos aí caminhando, marchando, então minha voz está meio arranhando, meio doendo, por isso que eu vou e dou aquela parada. Está cansando já, mas Jesus está no barco, Jesus é bom, amém? Então vamos lá. No caminho, Jesus agora, Pedro vai confessar Jesus como Cristo. No caminho, né, na caminhada, Jesus vai querer saber quem é Jesus para eles, para os seus discípulos. Quem é Jesus para você?
Você já parou para analisar quem é Jesus para você? E Jesus vai perguntar, quem diz as pessoas que sou? Ou quem diz os homens que eu sou? E aqui eles vão começar a responder o verso 28. Ao que lhes informaram, alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda quem afirma que tu és um profeta do Antigo Testamento. Poderia ser Eliseu, poderia ser Ezequiel, Jeremias e por aí vai. Uns diziam que era profeta, outros diziam que era João Batista, que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Outros diziam que era Elias, o grande profeta de Deus, um homem que fazia sinais miraculosos em nome do Senhor, um homem que falava para descer fogo do céu e descia fogo do céu. Então as pessoas estavam confusas, sem saber quem é Jesus. Mas a pergunta de Jesus vai dizer, e vós, quem dizes que eu sou? A pergunta que Jesus te faz hoje, quem é Jesus para você? O quem você acha que Jesus é para você? Irmãos, quando nós conhecemos um pouquinho mais do Deus que nós servimos, porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Então nós lutaremos, nós caminharemos conhecendo a Deus até a eternidade. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Mas quando você conhece um pouco mais do Senhor, você começa a ver a sua pequenez, você começa a ver quão miserável você é. Que se não fosse por ele naquela cruz, você não poderia estar aqui. Quando a gente não se sente pecador, é porque a salvação ainda não nos alcançou. Quando você se sentir, eu não sou pecador, eu não peco, porque tem crente que está lá na igreja, que enche a boca para dizer que não é pecador não, que não peco mais, agora sou de Jesus, e agora sou de Jesus e não peco mais. Mas está vivendo uma vida muitas vezes em falha dentro da casa de Deus, mas está dizendo que não é mais pecador. E nós somos pecador, tá? Nós somos pecador. O velho homem, ele sabe nadar, ele não morre na água do batismo não. Ele dá uma mergulhada ali. Ele afoga ali, mas ele não morre não. Então vira e volta, ele quer aí ressurgir novamente aí dentre os mortos. Então lute pela sua salvação. Amém? Aí Jesus faz essa pergunta para os discípulos. E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí o Senhor vai responder para ele. Está no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas. E aqui no Evangelho de Marcos está mais curto, mas bem definido. Porque o propósito de Marcos é apresentar Jesus como o servo sofredor. E Jesus vai dizer para ele, disseste bem, Pedro. Disseste bem, paralelo lá com Lucas. Disseste bem. Não foi carne e sangue que te revelou, mas sim pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo que revelou a ele que ele era o Cristo. Só que naquele mesmo interprete, naquele mesmo momento que Pedro é usado pelo Espírito Santo para revelar que Jesus é o Cristo, o diabo também agora vai usar Pedro. Aí Jesus vai começar a falar que era necessário ele sofrer pelos líderes religiosos, era necessário ele sofrer, ser rejeitado, era necessário ele ser crucificado, assassinado, depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Pedro chama Jesus no canto, não, Senhor, não deixa que isso aconteça com o Senhor. O diabo está usando a boca de Pedro para que Pedro fosse uma pedra de impedimento, para que Jesus não fosse à cruz, porque o propósito do diabo era impedir que Jesus fosse à cruz. Esse era o trabalho que o diabo teve para tentar impedir. Há pessoas que falam que o diabo riu quando Jesus estava na cruz. Eu não acredito que ele riu quando Jesus estava na cruz, não. Jesus remiu toda a humanidade, todo o pecado da humanidade. Eu acredito que ele foi desesperado, porque havia agora salvação para a minha vida, havia salvação para a minha casa, havia salvação para a humanidade, todos aqueles que quiserem se aproximar de Jesus. Acredito que ele foi louco, desesperado, em saber que um pecador, uma prostituta, se arrepender tem salvação, um drogado, se arrepender tem salvação, uma pessoa que está ali em estado deplorável de vícios, se arrepender tem salvação, uma pessoa que já matou, se arrepender verdadeiramente, tem salvação. Uma pessoa que já abusou de alguém, se te arrepender, tem salvação. Então eu acredito no poder do arrependimento que traz a salvação pela graça de Cristo Jesus. Deus seja louvado. E aí o Senhor vai repreender, não Pedro, mas o Senhor vai repreender o diabo que estava falando pela boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Olha o que o Senhor vai dizer. Pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Preste atenção. Toda pessoa ambiciosa, ele não pensa nas coisas do Senhor. Um missionário que começa a ir para a obra, fazer missão, que começa a se engajar na obra de Deus, mas é ambicioso, ele não está preocupado com a obra de Deus. Ele vai querer sempre ser o Judas que carrega a bolsa de dinheiro. Ele vai querer sempre ser o Judas que está administrando o dinheiro. Ele não quer saber de almas, ele não quer saber do propósito, ele não quer ver almas para o reino, ele quer encher a bolsa de dinheiro, porque está com ele. Ele não vai querer ser missionário, ele quer ser o tesoureiro, porque o tesoureiro passa todo o dinheiro na mão dele. Isso é sério, irmãos. É por isso que muita gente descredibiliza a obra missionária. É por isso que muita gente duvida de quando alguém se levanta para fazer. Eu me levantei para fazer essa obra missionária agora no nome do Senhor, e eu sei que eu vou ser apedrejada, eu sei que eu vou ser caluniada, eu sei que os falsos semaias que ficam dentro de Jerusalém, preguiçosos, que não querem fazer, vão se levantar para tentar impedir. Eu sei que líderes
aqueles religiosos que não são crentes vão se levantar também. Eu sei de tudo isso, mas eu sei em que eu tenho crido. E nós precisamos compreender, porque Satanás, ele se opõe contra a obra. Todo crente que se opõe contra o crente é porque ele não é crente, ele serve ao diabo, está dentro da igreja ali servindo um inimigo da obra de Deus, porque Satanás se opõe. Satanás, ele só é a favor daquilo que é carnal, daquilo que é carne, daquilo que vai trazer benefício para ele, não para o reino. Então nós precisamos compreender. Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Não tem como dizer que segue Jesus, mas querendo carregar a bagagem. Carregue a cruz. Carregue a cruz, o chamado, o propósito, e vai e segue a Jesus, porque a porta é estreita. A porta é estreita, não passa bagagem. O caminho é apertado, não passa bagagem. Nós precisamos entender que um caminho com Cristo é um caminho de renúncia. É um caminho de renúncia e não tem retrocesso. O caminho é reto, é à frente do mar, não tem retorno, não tem voltar atrás. Então negue a si mesmo, pega a sua cruz e segue Jesus. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor à minha causa, pelo meu evangelho, salvá-la. Glória a Deus. Eu conversei com meu esposo e falei, a partir deste momento eu quero viver agora para fazer a obra de Deus. Meus filhos não são pequenos, a minha filha tem 22 anos, o meu outro filho faz 20, o outro faz 18, já não tenho bebê, vou continuar tendo minha responsabilidade de mãe a hora que precisar, mas eu quero agora me envolver na obra, eu quero fazer a missão, eu quero entregar minha vida para Jesus de uma forma como eu nunca entreguei. Então, que o inferno exploda e que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, que Satanás estoure pelas costas como cigarra, mas o nome do Senhor será glorificado. Deixa a missão queimar no teu coração, irmão, deixa a obra de Deus queimar no teu coração. Há muito tempo eu tenho analisado como está a obra do Senhor. Eu falo pela cidade onde eu moro, eu falo pelo estado que eu tô e pelas coisas que têm acontecido no Brasil. Tá muito triste de se ver as pessoas perderem o foco. O propósito do evangelho é almas para o reino do Senhor. É mais almas, é salvação. Como posso eu dizer que sirva a Deus, mas eu não tenho desejo de ver uma alma liberta, de ver alguém que está em situação de rua, de ver alguém que está na calçada, perdido, de ver alguém que deve um título ali de tantas coisas ruins e eu não acreditar na salvação daquelas pessoas. Tem um foco, tem um alvo. Se envolva naquilo que Deus chamou para se envolver e você vai perder menos tempo com as situações que estão acontecendo e vai ganhar mais tempo vivendo a obra do Senhor. Toma a sua cruz, siga Jesus, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse tempo de materialismo, nesse tempo onde as pessoas só pensam no bem-estar aqui da terra, só pensam nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas, o Senhor nos convoca a pensar naquilo que é do alto. Eu tenho uma frase que eu ouvi há um tempo atrás e eu carrego ela no meu coração. Missão nasceu no coração de Deus. Então eu preciso andar com os pés na terra, o coração na obra de Deus e a cabeça na eternidade. Então anda com a cabeça na eternidade, o coração na obra de Deus e os pés na terra. Porque quem tem os pés na terra tem uma estabilidade, tem firmeza e sabe que é peregrino e está passando por aqui. Então não perca o foco. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. E estamos juntos aí na obra do Senhor. Deus abençoe.